Olá, boa tarde, alunos e amigos aqui do grupo preparatório para o exame da OAB, da matéria de Direito Penal e também da matéria de Processo Penal. Então hoje eu vou dar seguimento ao estudo do crime de homicídio. Então, como já tinha falado na última aula, nesta aula eu vou tratar de alguns pontos específicos que eu reparei que são bastante cobrados nos exames passados feitos pela FGV, em especial trabalhando o crime de homicídio com pontos da matéria da parte geral do direito penal. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é um ponto que é estudado lá na parte geral, na teoria da norma, no conflito aparente de leis penais, dentro do princípio da consunção, que é a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa. Então, o crime progressivo, ele ocorre quando o agente, para alcançar um resultado mais grave, desejado por ele necessariamente é obrigado a passar por um crime menos grave. Então, exemplo, o agente, para ele matar uma pessoa, ele necessariamente primeiro terá que lesioná-la. Então, neste caso, a lesão ela fica absorvido pelo crime mais grave, que é o homicídio. Então, este é o crime progressivo. Então, quando o agente, para alcançar um resultado mais grave, já desejado por ele necessariamente, obrigatoriamente, tem que passar por um crime menos grave. Já a progressão criminosa, ela ocorre quando o agente, para realizar um crime menos grave, então ele primeiro quer realizar um crime menos grave e realiza. E posteriormente ele delibera realizar um crime mais grave e realiza. No caso da progressão criminosa, eu tenho uma multiplicidade do elemento subjetivo, do dolo do agente. Então, o dolo do agente, ele sofre uma mutação. Aqui também, como no crime progressivo, o agente vai responder só pelo crime final mais grave e os demais serão absorvidos. Então, exemplo, um agente está num bar, começa a discutir com uma outra pessoa que está no bar. Então, nesse primeiro momento, na discussão, o seu elemento subjetivo é de ou de injuriar a pessoa ou de ameaçar. Posteriormente, então, com o transcorrer da discussão, ele altera o seu elemento subjetivo, o seu dolo, e passa a agredir a vítima. Então, ele já saiu do dolo de injúria, de ameaça, e já transformou em um dolo de lesão corporal. Posteriormente, então, ele novamente altera o seu elemento subjetivo e resolve matar a vítima. Então, nesse caso, ele só vai responder pelo crime mais grave, o crime fim, que é o homicídio, ficando os demais absorvidos. Então, posteriormente, eu já vou mostrar para vocês como isso foi cobrado numa questão da OAB. Deixa eu só localizar aqui a questão, está aqui. Inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar a sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador. Neste momento, com o escopo de causar diversas lesões. Então, reparem que a questão já demonstra que o seu elemento subjetivo inicial era de lesionar a vítima. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo. Então, olha a mutação no seu elemento subjetivo. Então, de início, a sua intenção, o seu dolo era de lesionar. Posteriormente, então, ele acreditando que o seu vizinho ainda não tinha sofrido na mesma intensidade do constrangimento da sua filha, ele decide matá-lo com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer. Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Então, termina a questão dizendo, considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário deve ser responsabilizado. Aí a assertiva correta era, então ele vai responder apenas por um crime de homicídio, tendo em vista o princípio da consunção, tendo em vista que ocorreu o que nós chamamos de progressão
criminosa. E é necessário que a pessoa saiba, então, qual que é a diferença entre o crime progressivo, quando o agente, para chegar a um resultado já de início querido por ele mais grave, ele necessariamente tem que passar por um crime menos grave. Da progressão criminosa, onde ele tem uma mutação do seu elemento subjetivo, porque nas outras assertivas aqui, eles botavam a mesma resposta, só que com a diferença, dizendo assim que ele responderia por um crime de homicídio, mas tendo em vista o crime progressivo. Mas não, nesse caso, como ele teve uma alteração no seu elemento subjetivo, ele responderia então somente pelo crime de homicídio, tendo em vista a progressão criminosa. Então, isso é bem importante vocês saberem. E outros pontos que também que eu percebi que foram bastante cobrados foi em relação aos erros. Erro quanto à pessoa, erro na execução, o chamado aberratio ictus, e o resultado adverso pretendido, o aberratio crimes. Então, o erro quanto à pessoa, ele tem previsão legal no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que vai dizer: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Agora, não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as das pessoas contra quem o agente queria praticar o crime. Então, no caso do erro sobre a pessoa, o agente ele representa equivocadamente a pessoa que ele busca atacar com a sua conduta. Neste caso do erro contra a pessoa, não há um erro na execução. A execução ele fez corretamente. O que ele errou foi quanto à pessoa. Ele teve um erro de representação quanto à pessoa que ele queria realmente atingir. Então, por exemplo, o A, ele quer atingir o seu pai. Então, ele tem a intenção de matar o seu pai. Ele acredita que é o pai que está abrindo a porta da casa e aí ele pega e desfere um tiro. Só que, na realidade, quem tinha saído pela porta era o irmão do seu pai. E ele representou errado, achou que era o seu pai e acabou, então, atingindo o irmão do seu pai. Quais são as consequências do erro contra a pessoa? Ele não exclui o dolo nem a culpa, ele não vai isentar o agente de pena, só que ele vai responder pelo crime, então nesse caso, no exemplo que eu dei, por homicídio, só que considerando as qualidades da vítima que ele realmente pretendia. Então, neste exemplo que eu dei, esse agente responderia pelo crime de homicídio, levando em conta como se fosse o seu pai a vítima, mesmo seu pai estando vivo. Então, esse é o erro quanto à pessoa. Mas nós também temos o erro na execução, também conhecido como aberratio ictus, que tem previsão no artigo 73 do Código Penal, que vai dizer: quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Ele responde, então, como se tivesse praticado o crime contra aquela que ele realmente queria atingir, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20, que é o erro quanto à pessoa. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, então ele acerta as duas, quem ele pretendia e quem ele realmente de início não pretendia atingir, vai ser aplicada a regra do concurso formal. Então, uma ação com dois resultados. Então, aqui no erro na execução, o aberratio ictus, o agente, por um acidente ou um erro, no uso dos meios de execução, ele acaba atingindo uma pessoa diversa da pretendida. Então, aqui não há um erro de representação, como no erro contra a pessoa. Aqui, no erro na execução, na aberratio ictus, existe um erro na execução. Então, o A, como exemplo, o A, ele erra a pontaria, querendo matar seu pai, acaba matando um amigo que estava ao lado do seu pai. Então, ele acabou errando na execução. Quais são as consequências do erro na execução ou aberratio ictus? Não vai excluir dolo e não vai excluir culpa, não vai isentar o agente de pena e ele vai responder pelo crime normalmente, só que também considerando as qualidades da vítima pretendida, como também acontece no erro quanto à pessoa. Então, nesse exemplo que eu dei, ele responderia normalmente pelo crime de homicídio, mas levando em consideração as qualidades da vítima, que no exemplo era o seu pai. E no caso de ser atingidas as duas pessoas,
eu vou aplicar então o concurso formal de delitos. E por fim, nós temos o resultado diverso do pretendido, também conhecido como aberratio criminis. Esse com previsão no artigo 74 do Código Penal, que vai dizer, fora dos casos do artigo anterior, então, fora dos casos do erro na execução, quando, por um acidente ou erro na execução do crime, sobrevém um resultado diverso do pretendido. O agente vai responder por culpa se o fato é previsto em lei como crime culposo. E se ocorrer os dois resultados, então, ocorre o resultado que ele não queria e mais o resultado pretendido, eu vou aplicar, então, o concurso formal de delitos. Então, aqui no resultado diverso do pretendido, aberratio criminis, o agente, por um acidente ou um erro no uso dos meios de execução, ele provoca uma lesão a um bem jurídico diverso do que ele tinha como pretendido. Então, exemplo, o agente, ele quer ofender a integridade, ele quer danificar o veículo da vítima. Então, ele acaba tirando uma pedra com a intenção de danificar o veículo da vítima. Só que por um erro na execução, o vidro estava aberto e não percebeu, ele acaba atingindo com a pedra na pessoa que estava dentro do veículo. Então, nesse caso, ele vai responder pelo resultado que ele realmente praticou, nesse caso, lesão corporal, se previsto em lei como crime. Como eu tenho a previsão no Código Penal da lesão corporal culposa, ele vai responder apenas pela lesão corporal culposa. Então, a consequência do aberratio criminis é que o agente responde só pelo resultado efetivamente pretendido a título de culpa. Então, se previsto em lei como crime culposo, ele responde. Então, se não existir a previsão daquele crime que ele realmente produziu como crime culposo, ele não responde por nada. Então, vamos inverter o exemplo. Se o agente tivesse a intenção de lesionar a pessoa, então ele atira a pedra com a intenção de lesionar a pessoa, acaba por um erro na execução, atingindo apenas o veículo que estava atrás daquela pessoa. Então, como ele responde somente pelo que ele realmente produziu, pelo resultado produzido, a título de culpa, se previsto em lei, como nós não temos na nossa legislação a modalidade de dano culposo, então ele não responderia por crime. Então, e no caso de ele conseguir acabar produzindo os dois resultados, eu também vou utilizar a regra do concurso formal. Então, eu vou mostrar para vocês assim como que isso foi cobrado já em exames da OAB. Então, aqui um exemplo de aberratio criminis ou resultado diverso do pretendido. O que dizia a questão? Pretendendo causar unicamente um crime de dano em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno, influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. Todavia, a sua conduta imprudente faz com que a pedra acerte a cabeça de Vitor, que estava jantando no local com sua esposa, causando a sua morte. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida, permanecendo intacta. Preocupado com as consequências dos seus atos, após indiciamento realizado pela autoridade policial, Bruno procura seu advogado para esclarecimentos. Considerando a ocorrência de resultado diverso do pretendido, então a própria questão já afirma que o que ocorreu foi um resultado diverso do pretendido pelo agente, o advogado deve esclarecer a Bruno, tecnicamente, que ele será responsabilizado pela seguinte prática criminosa. Então, nesse caso, ele responderia somente pelo crime de homicídio culposo. Então, porque ele vai responder, tendo em vista o resultado diverso do pretendido, aberratio criminis, ele só responde pelo resultado que ele efetivamente produziu, se nesse caso existir a previsão legal da modalidade culposa. Como nós temos no Código Penal a modalidade de homicídio culposo, então ele só responde pelo homicídio culposo. Então nós vamos perceber, depois se forem analisar essa questão, eles colocam ali que ele responderia ou por homicídio culposo e tentativa de dano, homicídio culposo
e tentativa de dano em concurso material ou formal. Então, nesse caso, não. Como tem o resultado diverso do pretendido, então ele só responde pelo resultado que ele efetivamente produziu, se existir a modalidade culposa. Outra questão também que foi trabalhada no exame da OAB, agora dando um exemplo de aberratio ictus, erro na execução. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo, vindo a encontrá-lo, conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca sua arma, regularizada, então ele tinha tudo certinho a arma, e cujo porte ele era autorizado, então ele tinha o porte de arma, e dispara em direção ao seu rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique, e acaba sendo atingida pelo disparo. Então, percebam que ele não teve um erro de representação, então ele representou certo, tanto a vítima, que ele queria atingir o Henrique, como também a senhora. Só que tendo em vista que ela estava abraçando a vítima, ele acabou por um erro na execução, ao invés de atingir o Henrique, acabou então atingindo esta senhora. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. Diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecido pelo advogado que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura. E aqui é importante, porque aquela idade da vítima, eles não colocaram por acaso. Porque quando a gente vai estudar nas próximas aulas no crime de homicídio, que no caso do homicídio doloso, nós temos uma causa de aumento de pena pela idade da vítima. Então, nesse caso, eles colocaram também esse ponto. E aí, então, a resposta que eles queriam na questão era que ele vai responder por um crime de homicídio doloso consumado, mas eu não vou levar em conta as características da vítima que ele realmente atingiu, mas sim a vítima que ele pretendia atingir, que era o Henrique. Como o Henrique tem apenas 24 anos, então seria por um crime de homicídio doloso consumado, sem a causa de aumento de pena pela idade da vítima. Então, olha como eles trabalharam não só com as causas de aumento, mas também aqui com o caso da aberratio ictus, ou erro na execução. E por fim, a última questão que eu vou trabalhar com vocês hoje é um exemplo de erro sobre a pessoa. Então, dizia a questão, o Wellington pretendia matar Ronaldo, camisa 10 e melhor jogador de futebol do time Bola Cheia, seu adversário no campeonato de bairro. No dia de um jogo do Bola Cheia, o Wellington vê de costas um jogador com a camisa 10 do time rival. Então percebam que a questão já está demonstrando para você que o Wellington teve um erro de representação. Por quê? Porque o Ronaldo, ele era o camisa 10 do time. Então, quando ele chegou lá no local com a intenção de matar essa pessoa, ele viu a pessoa com a camisa 10 e acreditou que era o Ronaldo. Então, acreditando ser o Ronaldo, ele efetua diversos disparos de arma de fogo, mas, na verdade, aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que substituíra Ronaldo naquele jogo. Em virtude dos disparos, Rodrigo faleceu. Então, considerando a situação narrada, assinale a opção indicada, indicando o crime cometido por Wellington. Então percebam que o Wellington ele teve um erro de representação. Ele acreditou que era o Ronaldo, porque o Ronaldo era o camisa 10 do time. Só que naquele dia, o Ronaldo foi substituído por Rodrigo. E como ele estava de costas, então ele teve um erro de representação, acreditando que era o Ronaldo, efetuou os disparos. Então ele não teve um erro na execução. Ele acertou quem efetivamente ele queria acertar. Só que ele teve um erro de representação. Achou que fosse o Ronaldo, mas era o Rodrigo. Então, neste caso, a resposta da questão era que ele vai responder pelo homicídio consumado, só que considerando as características de Ronaldo, que era a pessoa que ele efetivamente queria atingir, pois houve um erro sobre a pessoa. E aí eles gostam de trabalhar nas outras questões, dizendo que era um erro na execução. Não era, porque ele realmente acertou quem ele queria. O que realmente ele teve foi um erro de representação. Bom, então hoje era isso que eu queria trabalhar com vocês.
Eu ainda volto então nas próximas aulas, continuando ainda a tratar do crime de homicídio. Tá bom, pessoal? Boa tarde.